Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus, os dias da minha mocidade. Esse programa, produzido pela Igreja Cristã Maranata, está começando agora. Um programa de jovens, feito por jovens para jovens. É isso mesmo, é para você esse programa. Você que é jovem de qualquer idade. A gente tem a alegria de viver uma experiência aqui e compartilhar essa experiência com você que está em casa, está no seu local de trabalho. Eventualmente, nós temos pessoas que nos assistem, inclusive, quando estão no hospital, estão internadas, participam do programa, assistem, não querem perder, mas não é para perder mesmo não, porque o programa é muito bom, é uma bênção, é uma alegria. E a gente sempre aborda tanto temas de cunho espiritual, como também daquilo que diz respeito ao cotidiano do jovem, daquilo que diz respeito ao planejamento do jovem, ao futuro do jovem, sob diversos aspectos. Essa é a ideia, esse é o projeto, esse é o programa, Os Dias da Minha Mocidade. E agora você vê o grupo que está aqui, e se você não assistiu o programa da semana passada, você não pode perder, porque nós vamos aqui continuar trabalhando com o mesmo tema que nós começamos na semana passada. Quer assistir esse programa com outros temas? Vai lá no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você coloca lá Os Dias da Minha Mocidade, vai aparecer uma playlist. Vai, passeia por ali, né? Hoje em dia você maratona se você quiser, porque tem muito conteúdo, esses conteúdos são muito bons, tá certo? Muito bem, nós temos os jovens aqui, que daqui a pouco a Andréia vai apresentar, sejam bem-vindos. A minha colega Andréia, paz do Senhor Jesus, tudo bem, Andréia? Tudo bem, pastor, tudo ótimo. E é uma alegria estar aqui com os jovens de Tabuazeiro. Tabuazeiro, que fica em? Que fica em Vitória, aqui, capital do Vitória, Espírito Santo, Brasil, creia. BR. E que são ovelhas do nosso querido pastor Júlio, que está hoje aqui e que vai responder as perguntas. Isso. E vai ser uma bênção. Pronto, pastor Júlio, Pai Senhor, tudo bem? Você está bem? Tudo Júlio ótimo. Filgueiras. Isso mesmo. Júlio, que é contador. Sim. Você tinha falado na edição anterior, você pode repetir, Júlio? Sou formado em contabilidade e sou pós-graduado em gestão estratégica de marketing. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Júlio, ao nosso programa. Andréia, vamos seguir então? Sim, vamos dar continuidade ao tema que é a vida financeira, o planejamento da vida financeira. Muito e nós bem. vamos começar com a primeira pergunta com o jovem João Vitor. Pode fazer a sua pergunta. Pastor, a palavra do Senhor, ela possui muitos conselhos para nós jovens sobre todas as áreas da nossa vida. Como que a Bíblia pode nos instruir sobre essa área da organização financeira? Muito bem, João Vitor. A Bíblia nos ensina sobre tudo, embora a mensagem central da Bíblia é a salvação através do Senhor Jesus. Mas nós temos na Bíblia ensinos sobre relações familiares, sobre a nossa saúde. Em vários aspectos, a Bíblia vai nos instruir, inclusive na parte da organização financeira. Eu quero aproveitar essa resposta para fazer um exercício aqui com vocês. Eu quero ler alguns textos e que vocês me indiquem aqui qual a advertência ou qual o conselho que o Senhor está dando ali no aspecto financeiro. Tem um provérbio, Provérbios capítulo 20, verso 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abra os olhos e terás pão de sobra, em abundância. Qual é a advertência aqui? Vocês conseguem identificar? É contra o que a Bíblia está falando? Fala no microfone. Contra a preguiça. Contra a preguiça. Isso. Correto. Ou seja, não ames o sono para que não empobreças. Então a Bíblia está dizendo para a gente não ser acomodado. Deus proverá. Sem dúvidas, Deus proverá tudo. Mas cabe a nós nos esforçarmos, estudarmos, trabalharmos, buscarmos o aperfeiçoamento profissional, buscarmos até a educação financeira para que você tenha sabedoria na gestão do seu dinheiro, do recurso que Deus tem colocado nas suas mãos. A gente tem aqui aquela passagem em Lucas que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? O que nós temos aqui? Planejamento. Planejamento, muito bem, João Vitor. Você vai construir uma torre, o que você faz antes? Faz as contas. Vamos colocar aqui na vida do jovem. Você vai construir uma casa, você vai se casar, você vai ter filhos, faz as contas, anota.
É muito importante, né, pastor Josias? Um jovem, antes de assumir um compromisso de constituir uma família, nós até falamos na edição anterior que, às vezes, o jovem já quer iniciar a sua família, o seu casamento com dívidas. Faz uma festa que não está dentro do seu padrão, faz uma viagem quando ele poderia aproveitar, celebrar aquele momento de uma maneira um pouco reduzida. Ao invés de fazer uma festa, ele faz um jantar para a família, ele vai ter o culto já de glorificação ao Senhor. A viagem pode ficar para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. Eu conheço um casal de jovens que o sonho deles era fazer uma viagem para o exterior, eles não puderam fazer na lua de mel, eles fizeram no 2º ano de casados, e eles se prepararam financeiramente para aquilo, sem endividamento, conseguiu fazer a passagem lá com as milhas, então viajou por um custo muito bom. Então, vamos aqui um próximo exemplo, que é o exemplo de José. José, Deus permitiu que ele fosse levado para o Egito. No Egito ele se tornou governador, prosperou muito, correto? E aquela prosperidade foi uma bênção, porque trouxe a salvação para a sua família, porque na época de José, Deus tinha dado uma direção de que haveriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de uma grande fome. O que ele fez na época da fartura? Poupou, fez lá novos locais para armazenar os alimentos, e quando veio a fome, ele se preveniu, ele conseguiu não só sobreviver, mas ajudar outras pessoas. Então, um servo do Senhor que tem esse cuidado, ele pode se tornar até uma bênção na vida de outras pessoas, ter condição até de ajudar alguém, se ele tiver essa organização financeira. Bem, e há outros textos bíblicos, lança o teu pão sobre as águas, você tem ali sobre diversificação de investimentos, tem outras ainda, passagens bíblicas que vão nos ensinar, tanto na palavra de Deus, tanto no meio secular. Você tem hoje uma diversidade de conteúdos de livros, na internet, planilhas de organização financeira que estão aí à disposição dos jovens, todos esses recursos que devem ser utilizados, tanto para um jovem quanto para quem já é casado, quem já tem muitas responsabilidades. Há um aspecto interessante na questão da organização financeira, é que, obviamente, que a abordagem que está sendo feita aqui, ela vai no sentido de você gastar menos do que você ganha. Ou seja, Correto. de você fazer todo um trabalho de estar dentro da sua realidade e se preservar, se proteger, se planejar e tudo mais. Mas há um outro aspecto que, inclusive, ele vem em decorrência desse cuidado, que se chama prosperidade. Ou seja, você gasta menos do que você ganha, você tem a bênção do Senhor, agindo de uma maneira inteligente e com a operação do Senhor, as portas vão se abrindo e você vai prosperando a partir daquilo ali. Ou seja, não é você simplesmente economizar, não é você simplesmente trabalhar com um limite em que você vai estar sempre com esse limite na sua frente. Não é só isso, é isso e aquilo que Deus dá, a prosperidade, a bênção que o Senhor dá e que você, pela inteligência, vai também conquistando. Então, você continua crescendo mesmo fazendo planejamento financeiro. A gente está falando aqui, né, pastor Josias? A gente fez vários exemplos de você economizar, mas você pode também buscar o sucesso financeiro buscando formas de aumentar a sua renda. Então, não só no aspecto de como economizar, mas como que eu posso, dentro da minha área, dentro da minha profissão, melhorar a minha receita, melhorar os meus rendimentos. Se eu fizer um curso, vai melhorar? Se eu fizer uma especialização, ou para quem tem aí, os empreendedores, se eu aplicar alguma estratégia. Então, existem formas também de aumentar a sua renda. Não só diminuir os seus gastos, mas aumentar a sua renda também é uma ferramenta muito eficaz na gestão financeira. E todos esses, como você diz, a palavra, todos esses, o caso de José, por exemplo, o caso de Jacó, e outros personagens da palavra que foram prósperos
pela operação do Senhor e pela inteligência, pela forma como eles se organizaram na condição. José é um caso clássico. José na casa de Potifar prosperou. Tudo que ele fazia, tudo né? Tudo que ele fazia prosperava. Né? José ali no governo do Egito, o Egito prosperou. Então, acaba levando... E outra, tá? Uma das coisas que o jovem tem como foco de vida, que é a vida profissional, isso acaba refletindo até na vida profissional. Né? Se você é uma pessoa equilibrada no seu controle, esse equilíbrio vai se refletir também na sua vida profissional, você vai ser reconhecido por esse equilíbrio, quer dizer, você tem todo um processo resultante desse equilíbrio naquilo que talvez o mais difícil, porque é muito fácil gastar. Muito. Muito fácil. E já há gastar. pesquisas aí, né, pastor Josias, que quando as pessoas estão tristes, elas gastam mais. Por isso que eu estou sempre alegre. Amém. É melhor, é mais o Senhor econômico. É nossa alegria, né? Mais econômico será. Verdade. Ser alegre. Bom, a gente agora tem uma participação, e essa participação vem na forma de uma experiência, e ela vem do nosso querido irmão jovem Neemias, da cidade de Bueno, no estado de Goiás. Vamos ouvir a experiência do Neemias. Fala, jovem! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Neemias, eu sou da igreja do setor Bueno, do pastor Orlando Capuzzo, aqui da cidade de Goiânia. E a experiência que eu tenho a respeito da organização da minha vida financeira é a de que, desde o início da minha carreira, eu sempre coloquei isso como muito importante diante do Senhor. Sempre pedi para o Senhor sabedoria e discernimento ali para saber o que fazer com o dinheiro e não gastar de uma forma que não iria me ajudar. Então, uma grande experiência que eu tenho também é sempre separar o valor do dízimo primeiramente, que isso é primordial para o servo do Senhor, e depois separar os meus gastos, as minhas despesas e as minhas receitas através de planilhas. Eu já investi em alguns cursos de organização financeira também, e eu acredito que isso seja muito válido, porque o recurso o Senhor sempre vai nos proporcionar. O ideal é sabermos como utilizar da melhor maneira possível. A paz do Senhor Jesus. Amém, Neemias. Obrigado por sua participação. Só corrigindo aqui, o Neemias, ele é da igreja do setor Bueno, em Goiânia, no estado de Goiás, né, conforme ele falou na sua apresentação. Júlio, você quer fazer um comentário? Há um aspecto que ele levantou aqui, que é de investimento em cursos de organização financeira. Importantíssimo. Importantíssimo. Você fazer um curso, ler um bom livro nessa área, consegue desconstruir, muitas vezes, um pensamento ou uma cultura familiar que a gente tem e que nos prejudica na área financeira. Então, é muito importante você investir em educação financeira, através de livros, através de cursos, ou através de algum conteúdo na internet, vídeos você tem, até gratuitamente, que vão sim agregar. Eu acho muito válido essa sugestão que ele deu. Muito bem. Vamos continuar então. Andréia, quem que vai trazer agora, quem vai participar aqui no estúdio? Agora estamos com a Ana Beatriz. Pastor, a pergunta tem muitos casos de servos que prosperaram financeiramente e acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Quais cuidados nós jovens temos que ter para que isso não aconteça? O primeiro ponto é que não é pecado prosperar financeiramente. Pelo contrário, através da prosperidade que o Senhor deu a José como governador, aquilo foi uma bênção na vida dele. Um testemunho. Um testemunho, ajudou a muitas pessoas até num plano ali de trazer a família, tudo as promessas que estavam sobre Abraão, sobre Jacó, Então José foi ali, através dessa área, uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor. O que vai determinar se a prosperidade material será uma bênção ou até um problema, uma maldição, é como que a pessoa vai utilizar isso. Então você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, pastor Josias, um servo do Senhor que o sonho dele é ter uma fazenda, um sítio. Deus proporciona a ele a condição de ter um sítio, uma fazenda. Ele não vai mais à igreja, porque ele tem que cuidar do sítio, porque ele tem que pescar, Então, houve uma substituição. Aquilo que veio
que é material, tomou o lugar da bênção espiritual. Então, qual é a advertência bíblica? A gente leu aqui um texto bíblico que diz: não ames o sono para que não empobreças. Mas há um texto bíblico que diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Então, quando você coloca o coração, nós temos aqui, por exemplo, o Salmo 62, no verso 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o vosso coração. Então, nós não devemos amar o dinheiro, amar as riquezas, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o aspecto financeiro deve ser uma bênção, ser recebido como uma bênção de Deus na nossa vida, para o proveito do Evangelho, da obra e daquilo que é a nossa família, para o nosso conforto. Nós temos um exemplo, inclusive bíblico, de quando Davi, o rei Davi, ele sai para a batalha em Ziclag e ele vai para uma batalha, leva todo o exército, todos os valentes para vencer aquela batalha, e quando ele volta, as suas mulheres, a sua família, os seus filhos e as mulheres dos soldados foram levadas cativas. Então imagina, você sai para uma batalha, para vencer uma batalha e perde outra muito mais importante. Então, às vezes isso acontece. A pessoa entra na batalha do sucesso profissional, financeiro, e perde coisas mais importantes. Nesse caso, Davi nem lutou porque não era da vontade do Senhor, mas suponhamos que ele voltasse com a vitória nas mãos, com riquezas, com despojos. De que ia adiantar se os seus filhos e se a sua esposa não estavam esperando Davi voltar para casa? Então, às vezes, nós vemos as pessoas correndo atrás de um sucesso material, de um sucesso, quando eles voltam não tem mais ninguém. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a salvação. Então, fica aqui esse alerta bíblico para nós. Devemos lutar para ter uma vida melhor, uma condição melhor para os nossos filhos? Sem dúvida alguma, mas sem perder a prioridade que é o Senhor nas nossas vidas. O dinheiro, a riqueza não pode se tornar um ídolo, que ele toma o lugar do Senhor no trono do nosso coração. Não, nós devemos amar ao Senhor, amar a obra de Deus, amar o Evangelho e receber a prosperidade ou aquilo que Deus nos deu, que seja pouco, mas seja com a bênção do Senhor e que seja para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro, na minha juventude, de uma experiência que, inclusive, a gente ouvia no Manaim, nos seminários, de uma irmã que orou muito ao Senhor para o Senhor dar um carro a ela. No dia que ela comprou o carro, não ia mais para a igreja para não sujar o carro. Então é um negócio meio complicado. Eu tenho uma pergunta para você, Júlio. Naturalmente que dentro da organização financeira e no aspecto da poupança, ou seja, da reserva, quero usar essa expressão, exatamente para não configurar aquela maneira específica de guardar que é na caderneta de poupança, na conhecida caderneta de poupança. Existem alternativas hoje de investimentos, onde você guarda o seu recurso ali e que tem resultados diferentes. Quanto mais conservadora essa alternativa, menor o retorno previsto. Quanto mais arriscada, arrojada essa alternativa, maior o retorno, mas também você tem a possibilidade de ter perdas exatamente pelo risco. Sem dúvida. Maior o retorno, positivo ou negativo. Ou negativo. Agora, o jovem, porque existem alternativas e a gente já está passando para um passo a mais, quer dizer, eu vou fazer uma reserva e eu quero fazer essa reserva de uma maneira que eu consiga proteger esse recurso, por exemplo, da inflação da depreciação, vamos assim dizer, daquele recurso que eu tenho. Para um jovem que está começando, e que muitas vezes nós estamos falando de um jovem que tem, por estar começando, tem muito pouco recurso, dentro dessa perspectiva percentual de quanto por cento eu vou guardar para isso, quanto por cento vai ser para minhas despesas fixas, quanto por cento vai ser guardado para aquilo outro, dentro daquilo que você colocou aqui, daquelas situações eventuais possíveis.
Qual a recomendação que você dá para que um jovem que comece a despertar para isso e que queira fazer essa organização possa, além de fazer a reserva, ainda proteger essa reserva num investimento que aí, né, dentro da pergunta é isso, qual tipo de investimento, e não precisa entrar em detalhes, claro, das diversas formas, porque senão a gente entra numa questão muito técnica e que ninguém vai guardar. Mas o jovem quer começar, o que é que ele deve fazer? Hoje, embora não seja a minha área, eu não sou um assessor financeiro, não é a minha especificidade, você tem hoje, por exemplo, opções muito melhores do que deixar o dinheiro na poupança. E você tem opções muito seguras, como a letra do tesouro, que você pode comprar, vai te pagar melhor do que simplesmente deixar lá na poupança do banco, correto? E possui ainda, vários desses investimentos ainda possui seguro. E se acontecer alguma coisa, aquele dinheiro está assegurado pelo fundo garantidor. Então, agora, às vezes, por ter pouco recurso, o jovem não tem condição de contratar um assessor financeiro, uma assessoria financeira profissional. Vale a pena, como nós já dissemos anteriormente, buscar conhecimento, assista vídeos na internet nesse assunto. É possível hoje o jovem ter um aplicativo no celular que o permita fazer alguns investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Lembrando que o jovem deve ter cuidado em assumir esses riscos, correto? Porque ele pode ter um prejuízo, né? Existem algumas áreas que não é bom entrar na área do investimento, na bolsa de valores, por exemplo, sem ter experiência, porque você pode colocar a perder aquele suado recurso que você economizou durante muito tempo. Então, tudo com muito equilíbrio, com muita sabedoria, pedindo sempre ao Senhor a sabedoria também para fazer isso. A própria reserva de emergência, que você tem lá os seus 6 meses do seu custo de vida guardado em algum lugar, ela precisa estar, por exemplo, em um investimento com liquidez. O que significa isso? Um valor que você possa sacar na hora que você precisa. Você não deve comprar um fundo lá, um fundo de investimento que você precisa esperar 6 meses, 1 ano para sacar aquele valor. Ela é uma reserva emergencial. A emergência não marca data, nem hora. Ela simplesmente chega. Então, o ideal é que seja um investimento de liquidez diária, ou seja, no dia que você quiser, você pode sacar aquele recurso que ele vai te atender na sua necessidade. Muito bem. Eu queria fazer também uma pergunta. Os jovens não têm mais nenhuma pergunta não, né? Ou tem? Não? Então, eu vou fazer uma. Pois é. Qual o conselho que o senhor daria para alguma família que possa estar assistindo agora esse programa, está em dívidas, às vezes sem dormir, preocupados, muitas vezes até com vergonha, né? Porque estão com uma dívida, não se planejaram, né? Não tiveram uma vida financeira, não tinham esse conhecimento antes de assistir. Como sair disso? Bem, há diversas possibilidades, né? A gente não consegue sentir o que uma família está vivenciando nesse momento. Como nós estamos aqui, nós queremos num Deus vivo. A primeira palavra é o Senhor. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso provedor. É aquele que opera milagres, aquele que abre portas. Em segundo lugar, tranquilizar, tentar fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, não abrir mão dos seus valores. Há pessoas que nos momentos de crise abrem mão dos seus valores, fazem até escolhas erradas. Isso nós não devemos fazer. Confiar no Senhor, continuar lutando, continuar trabalhando e buscar ferramentas que sejam boas. Por exemplo, você precisa adquirir um empréstimo. Tenha cuidado. Adquira um empréstimo com taxas boas. Se você não tem instrução suficiente para isso, você deve buscar uma pessoa que vai te ajudar também nessa área, uma pessoa da sua confiança que vai te auxiliar a resolver essa situação. Há profissionais nessa área também para auxiliar nesse gerenciamento dessas crises financeiras. A negociação também é um recurso possível. Muito importante. Muito bem. A gente estava falando sobre investimentos. A minha filha de 20 anos tentou e acabou conseguindo me convencer
que a bolsa é um bom investimento, mas ela estava falando de uma bolsa que ela queria que eu comprasse para ela. Não era uma bolsa de estudos. Não. Mas essa bolsa é cara. Não, mas pai, bolsa é investimento. Mas não é nem a bolsa de valores também. É a bolsa de valores. Tem jeito, né? Pai vai lá e compra. É assim mesmo. Muito bem. Sempre quando a gente está se aproximando do final da edição, a gente pede a um pastor que traga uma mensagem da palavra do Senhor, da parte do Senhor, para nós, para você jovem, fazendo uma aplicação daquilo que nós estamos tratando aqui, a sua vida, do ponto de vista espiritual. Então, hoje nós temos a participação do pastor Denilson Almeida. Então, fala, pastor. Eu quero saudar aos irmãos e de forma especial os jovens que estão participando do programa Dias da Minha Mocidade com a paz do Senhor Jesus. O tema do programa hoje é organização da vida financeira. E eu quero deixar aqui uma contribuição para os jovens a um texto da palavra do Senhor em Ageu, no capítulo 1, verso 8, que diz bem assim: Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Hoje no programa os jovens receberam excelentes conselhos. Agora cabe aos jovens colocá-los em prática, em busca dos melhores resultados e da equilibrada administração desses resultados, que é a organização financeira. Agora, jovens, façam tudo isso. Trabalhem, estudem, busquem a construção da vossa vida material. É desejo do Senhor essa aplicação, essa dedicação dos jovens, porque o Senhor quer abençoá-los. Mas, jovens, não se esqueçam do vosso coração, que é templo da habitação e operação do Espírito Santo do Senhor. Ageu foi usado em um momento para levar ao povo a consciência da necessidade de se edificar o templo para a presença do Senhor. Olha, subam ao monte, vivam uma vida de busca ao Senhor, em oração, em jejuns, em oração às madrugadas. Coloquem tudo diante do Senhor. Trazei a madeira, coloque os vossos sentimentos, as vossas preocupações, as vossas dúvidas aos pés do Senhor. Consultem ao Senhor e assim edifiquem a casa, que é o vosso coração, a vossa vida espiritual, de forma que o Senhor vai se agradar de vós. E o nome dele será glorificado em cada conquista, em cada realização, em cada vitória que ele mesmo, o Senhor, vos dará. Então, jovens, desejamos que o Senhor prospere a vida de vocês, materialmente e principalmente espiritualmente. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém, Denilson. Obrigado por sua participação. Deus abençoe você, a sua igreja, né? Que você continue vivendo essa experiência maravilhosa com o Senhor na realização da sua obra. Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Não sei se há mais uma pergunta que vocês queiram fazer. Estão satisfeitos? Então, primeiro vou me despedir da minha colega Andréia. Andréia, paz do Senhor, muito bom estar com você aqui. E eu queria que você falasse sobre a nossa equipe, que está pelos bastidores, né, lá nos bastidores, trabalhando na produção desse programa. Sim, nós nunca podemos deixar de falar que esse é um programa de jovem, feito por jovens para os jovens. Isso. Estou aqui pedindo licença para pegar apropriada a frase do meu querido colega aqui. Mas, enfim, foi um prazer estar conosco, com vocês novamente, e estar conosco aqui os nossos jovens maravilhosos que fizeram as perguntas, nosso pastor querido. Então, é um prazer. Sempre estou às ordens para estar com vocês aqui. Fala da equipe, o nome dos membros da equipe de produção. É uma honra, né? Nós falarmos o nome deles aqui. A Karina, a Maritza, a Raíssa, o Thalisson e o Rafael também, que é chegou agora, né, na equipe e também está nos ajudando. A paz do Senhor a todos. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, é que já tem jovens se casando. Né, desse grupo. Sim, fruto desse trabalho maravilhoso. É assim mesmo, tá vendo? A gente faz a vontade do Senhor, o Senhor faz as nossas. Justamente, nós trabalhamos para o Senhor e o Senhor trabalha para nós. Exatamente, é isso aí. Júlio, mais uma vez foi uma bênção, uma alegria tê-lo conosco aqui. Fica o convite para você estar em outras oportunidades. E eu particularmente gosto muito desse programa porque está no meio dos jovens e a gente vai tratando desses assuntos. E hoje foi, mais uma vez, uma experiência muito boa, muito gostosa. Obrigado. Amém, pastor Josias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi, para mim, também muito edificante esse momento. E
Desejo a todos a paz do Senhor também. Amém. Jovens, sempre que quiserem, a casa é de vocês. São sempre bem-vindos, tá bom? Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com um novo tema para você, jovem de todas as idades. E já sabe, perdeu os programas anteriores? O canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube está tudo lá. Vai lá, assiste de novo, maratona, não tem problema. Sem esquecer, curta, comente e compartilhe, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.